Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, estou aqui para mais um relato no canal. Eu recebi 4 relatos hoje e eu tô assim, gravando aqui do menor ao maior. Eu sei que vocês gostam dos gigantes, né? Tô brincando, gente. Vocês gostam dos que são maiores, ok? Eu entendo, vocês passam um dia aí trabalhando, quando vê, acabou, já tá na hora de ir pra casa. E vocês dão risada comigo também, que eu sei, né? Nos emocionamos e ao mesmo tempo nos divertimos também, para que fique mais leve aquilo que muitas vezes a gente sabe que não é fácil, que é quase que inviável mesmo. Mas o nosso Deus, ele tá com a gente e com ele tudo fica mais fácil. Pronto, vamos direto ao ponto. Antes eu quero só dar um avisinho para vocês, que eu já falei no outro vídeo. Eu tô com um projeto novo, depois eu vou falar pra vocês o que é, mas primeiro eu preciso que vocês, ou que já me enviaram relatos, ou que ainda virão enviar, que vocês coloquem ali pra mim: Cris, esse relato é do projeto que você tá aí falando nos vídeos. Eu já enviei meu relato, me fala qual foi o relato, e eu quero que vocês coloquem, esse é o ponto principal, a parte da superação, como que Deus revelou para você, glorificar o nome de Deus, entende? Essa libertação, porque Deus revela para libertar. Quando Ele te despertou, como foi? Ele usou uma psicóloga, uma terapeuta, Ele usou uma amiga, Ele usou alguém da sua família, Ele usou alguém, ou foi simplesmente ali, como foi comigo, que eu orei e quando eu fui ver a busca no YouTube, tava lá o vídeo falando narcisista, eu procurando sobre algo que não tinha nada a ver e apareceu esse nome. E aí depois de 5 vídeos, 5 tentativas, eu deixei de ficar teimosinha e falei, vou assistir vai que vai. E foi. Meu queixo foi lá no chão e foi libertador, foi cura instantânea, uma experiência inesquecível. Foi a primeira vez que eu tive de verdade ali uma conexão mais profunda com Deus no espiritual. Poderoso, poderoso. Pronto. Manda seu relato. Depois eu vou chamar no e-mail mesmo aqueles que forem escolhidos. Eu creio que eu vou selecionar 7. Então escreve com carinho, com amor. Ore antes para o Espírito Santo te guiar. Ok? E aí eu entro em contato depois, caso o seu relato seja escolhido. Mesmo que não seja escolhido para esse projeto, gente, não quer dizer que não seja bom, não é nada disso. Eu vou ler aqui no canal de todo jeito, ok? Vamos então a esse relato de hoje. Ela diz assim: a paz, Cris, a paz, linda. E ela diz: esse relato é forte, viu? Fiquei pensando o dia se mandava ou não, mas pode ajudar alguém, então vamos lá. Glória a Deus. Deus é mais. Conheci a tal amiga das trevas na igreja que eu congrego até hoje. Olha aí, relato de amizade. Gente, eu tenho história para contar. Eu tive várias. É só Deus na causa. E ela diz: vou chamá-la de Jezabel. Ai, ai, ai. Eu tive uma que é bem desse nível, tá? Mais no profundo, era bem exposto esse demônio nela. E ela continua aqui: eu vi a Nadia Itacuja uma pessoa muito simpática, autoastral, e que todos na igreja gostavam dela. Onde chegava, animava o ambiente com piadinhas, muito desinibida. Se vestia com muita modéstia, saia sempre comprida, né? E roupas decentes. Tinha muitas funções na igreja, não faltava nos cultos e muito dedicada. Por isso eu a admirava. Tão inocente eu era, coitada de mim. Mal sabia o que estava por vir. Ai, ai, ai. Eu já paro aqui para dar um parênteses aqui e falar dessa tal que eu falei que eu tive de amizade, porque é só para complementar. Porque nesse caso aqui, ó, eu tive várias também amigas assim, tá? Extrovertida e alegre, e todo mundo ri, todo mundo quer estar perto, né? E dá dicas, e nossa, tá ali para tudo, não param. Energia, né? Aquela coisa. E aí você olha e fala: nossa, que pessoa iluminada, abençoada, né? Nossa, tá ali, faz tudo, não se cansa. Lógico que o nosso Deus, ele também faz isso em nossas vidas. Só que com essas pessoas, não é Deus não que tá ali, né? Fazendo as coisas. É tudo um poder que vem das trevas. E assim, eles fingem ser anjo de luz. O tal do lobo em pele de ovelha, né? Só que Deus dá discernimento de espírito e Ele mostra, né, o que tá por trás da máscara, o que vai aqui, ó, a intenção no coração.
Deus revela. Essa que eu tive, que eu falo que foi a mais, assim, com esse espírito das trevas, Jezabel, ela era o oposto dessa aqui, que você relatou. Olha os detalhes que ela fala do relato, né, dessa amiga dela. Onde chegava, animava o ambiente com piadinhas. Essa que eu falo que foi Jezabel na minha vida, ela era bem discreta, ela não era de fazer piadinha, ela era bem observadora, muito calada, e parecia a pessoa mais elegante da face dessa terra. E dava ideias e sugestões e, enfim, parecia ser a melhor do mundo, né? Parecia ter o maior conhecimento, viajada, desse jeito. E já era um grau mais de psicopatia, então ela não buscava muito por validação. Ela mesmo já se achava a última do pacote, né? Uma nova evolução da humanidade, mais ou menos isso. Ela mesma falava, tá? Que Deus caprichou ali nela. Ela era bonita, tá? Fisicamente, por fora, mas por dentro pura trevas. E aí ela fala, olha, muito simpática. Essa também era muito simpática, nem tanto, mas era agradável na medida do possível. Alto astral não, essa que eu tinha convívio eu não tinha de alto astral não, ela era estranha. Mistérios, era misteriosa. E que todos na igreja gostavam dela. Onde chegava animava o ambiente com piadinhas, muito desinibida. Essa que eu falei aqui, ela se vestia também, ó, se vestia com muita modéstia. Ela era assim, ó, é uma modéstia disfarçada, tá? Ao mesmo tempo, era sedutora, só que de uma forma mais sutil. Sabe? Parece um elegante, mas marcando o corpo ali, sabe? Mas não chegava a ser algo vulgar, entende? Porque senão ia dar muito na cara. Sim, mas tinha alguns momentos que não conseguia deixar de lado essas trevas, não. E aí mostrava direitinho quem é e pra que veio. Em datas assim, sabe? Às vezes uma festa fantasia, porque aí tinha a desculpa. Outra coisa aqui que ela falou. Tinha muitas funções na igreja e não faltava nos cultos e era muito dedicada. Essa que eu falo aqui, ela era meio preguiçosa. Ela manipulava todo mundo pra fazer tudo por ela. Mas ela mesma, pra pôr a mão na massa, era devagar no negócio ali, viu? Quase parando. Então ela jogava o charme pra ter todo mundo fazendo por ela. Pra ela. Servindo a donzela. Até rimou. Ok. E ela diz, por isso eu a admirava. Pois então... E ela fala, inocente eu, né? Eu era ingênua. Então eu admirava porque eu via aquela postura de pessoa equilibrada. Uma pessoa iluminada. Nossa, olha como ela é agradável, sabe escutar, sabe a hora de falar. Eles aprendem. O inimigo tá lá, é desse jeito, faz assim, faz assado, faz... Mas lá dentro, gente, não tem nada de Deus, tem nada de luz divina. Pelo contrário, são mortos, né? Espiritualmente, quebrados. A tal máscara. Mas continuando, ela fala, ficamos tão íntimas que íamos juntas para a igreja. Saía para comer lanche, ficávamos até tarde conversando todas as noites. E eu não percebia ainda a cobra que ela era e nem as muitas mentiras que ela contava. E eu acreditava em tudo que ela dizia. Desse jeito. Comigo também foi. Eu vou ler primeiro e depois eu venho comentar. E ela continua. Assim foi por anos, estávamos sempre juntas, unha e carne. Mas achava muito estranho ela dizer que todos os jovens da igreja eram apaixonados por ela. E ela não namorava ninguém. E quando eu questionava, ela dizia, fulano é muito novinho pra mim. E ciclano é muito assim, assado. E não me lembro bem, mas ela sempre tinha uma desculpa pra não namorar ninguém. E eu era separada na época e tinha uma filha. E sempre que eu pensava em me aproximar de algum pretendente, ela me desanimava dizendo que conhecia a família do tal. E que eram muito preconceituosos com a minha condição e eu sempre desistia. Porque como ela falava com todo mundo, eu acreditava muito nela. Olha isso, gente, ela já... Sabe por quê? Gente, mesmo nas amizades existe o love bombing. Investem, presente e põe você no pedestal e tudo, mas aí você tem que estar lá só pra ela, servindo a ela. Então se você agora vai ter um namorado, ela sabe que você vai estar mais tempo com o namorado, vai estar dividindo o tempo que hoje é só dela, entende? Então ela vai fazer de tudo pra você desistir. E você desistia, né? Acreditava que era pro seu bem.
Continuando. Ela era vista na igreja como uma serva exemplar e de confiança. E assim eu sofria sem imaginar que era tudo mentira dela. Olha aí. Quando os jovens se reuniam para sair, chamava ela do meu lado e não me chamavam. E eu sofria demais com isso. E ela não falava nada e ia com eles. Aham! Pura narcisista clássica das trevas. E entre parênteses ela coloca, ela falava muito mal de mim para eles, com certeza. Sim! E ela põe a carinha de choro. E assim foram anos de amizade. Ela pedia para mim pintar o cabelo dela, eu pintava. Chamava para ir em consultas, eu ia. Sempre pronta para ela. E para mim, ela era a minha melhor amiga. E um dia, um irmão de outra amiga, vou chamá-lo de Caleb. A irmã, vou chamá-la de Dora. Começou a ir na igreja e se interessou por mim. E começamos a namorar. E eu estava muito feliz porque a Dora era muito legal. E todos estávamos super felizes. E pelo Caleb estar na igreja também, né? Isso também me alegrava. Mas uma pessoa não estava feliz. A Jezabel, exato! Depois de alguns meses de namoro, a Dora começou a me tratar mal, ficou estranha comigo e eu não entendia o porquê dela ter ficado tão rude comigo. Até que um dia, ele, o Caleb, chegou e terminou tudo. Oh, do nada! E não deu explicação e foi embora. Eu chorei muito, fiquei muito mal porque não estava entendendo nada. E ela continua, passaram-se alguns meses, Deus já havia me curado dessa decepção. Estava saindo da igreja e a Dora também. E como íamos para a mesma direção, pois morávamos perto, fomos andando e com poucas palavras fomos nos falando. Não me lembro como chegamos no assunto do irmão dela, mas ela me disse que ficou com raiva de mim porque a Jezabel foi na casa deles e disse, e disse para ela e pro irmão que o meu plano era morar lá e tirar eles de lá. Meu Deus do céu! Observação, ela coloca aqui. Os dois moravam juntos e eu fiquei em choque e disse o quê? Eu nunca disse uma coisa dessas, nem nunca pensei nisso e foi quando descobri a maldade da Jezabel. O choque foi tão grande para mim e para a irmã dele, que ficamos horas conversando e depois me deu até enjoo, passei até mal de descobrir a traição dela. Quanta maldade, e eu estava tão feliz. Depois disso, já cortei o contato com ela, não tirei satisfação e comecei a entender por que eu era tão rejeitada na igreja. Detalhe básico. Libertador e ao mesmo tempo chocante, né? Do que são capazes esses seres infelizes na face dessa terra. O Caleb descobriu a verdade e quis voltar comigo e eu aceitei ele de novo, mas ele já deixou claro que não voltaria para a igreja. E ela fala compreensível, né? Mas o namoro não deu certo, ele estava muito diferente e eu percebi que ele só queria me dar migalhas e saí fora e deixei ele para lá. Muito bem, contato zero. Queria alguém que fosse para a igreja comigo. Passaram-se alguns anos e comecei a namorar o prometido. Ela põe risos. Ai, ai, ai. Eu o conheci na igreja, ele com 20 anos e eu com 28. E aí ela conta aqui um detalhe. Ela, que era muito metida a saber de tudo antes de todo mundo, falava que ele gostava de mim desde que era adolescente, sendo que me conheceu com 20 anos. E ela põe um olho assim, né? Virando o olho. Resumindo, ela aprontou muito comigo, chorei e sofri anos pelas apunhaladas que ela dava nas minhas costas e eu nem desconfiava. Mas Deus é justo. Ela morava nos fundos da casa de um tio, irmão do pai dela, morava com a família toda. E esse tio, vou chamá-lo de tio Patinhas, risos, tio Patinhas. E ele acolheu toda a família dela e eles moravam nos fundos e não pagavam aluguel. Tiraram eles da roça para levar para a cidade e assim todos os irmãos estudaram e se profissionalizaram e casaram. Ele foi um pai para eles e eles sempre saíam juntos para todos os lados. Só os dois, a Jezabel e o tio Patinhas. E eu me lembro dela falar para mim, por que você não casa com o tio? Ele é um partidão. E se ele não fosse meu tio, eu casava com ele. E ela fala, guarde isso. Ai, ai, ai. Guarde essa informação. Ele era separado, tinha uns 30 anos a mais que eu. Tinha um casal de filhos jovens. Os dois filhos eram muito amigos meus. O tio Patinhas era uma pessoa muito boa comigo. Inclusive, arrumou uma edícula velha nos fundos da casa dele para alugar para mim. Nessa época, a Jezabel já não morava mais lá nos fundos. Fui descobrindo muita coisa errada da Jezabel, muitas intrigas que ela fazia na igreja, sempre colocando irmãos uns contra os outros. Dizia que eu não saía do motel com meu ex, tudo maldade, até hoje nunca entrei em um motel, e ela dá risada.
Eu estava passando lutas ainda por causa dessa cobra, quando um dia o filho desse tio me contou uma coisa horrorosa. E ela fala, senta que agora a coisa fica feia mesmo. KKKKK. Ele estudava de manhã, era adolescente ainda, e nesse dia ele saiu mais cedo da escola, entrou quietinho na casa dele e pegou o pai dele, o tio Patinhas. O tio Patinhas da Jezabel com ela na cama. Tio e sobrinha. Gente do céu, e veio me contar e eu estava orando para Deus fazer justiça de todo o mal que ela me fazia. Nessa época eu e o meu namorado estávamos no banco. Tinham nos tirado de todas as funções da igreja por causa da má fama que ela fez. Meu Deus, a má fama que ela fez de nós. E ela plena e podre, né? Lá tocando na igreja como uma santa. Ah, e outro detalhe. Ela estava namorando um rapaz da igreja, vou chamá-lo de Cornélio. Um feiozinho. Pois é, tantos lindos que eram apaixonados por ela e ela arrumou um feinho de outra cidade para namorar. E ela põe uma carinha assim. Ai, ai. E o tio estava namorando também com uma irmã da igreja. Deus a entregou na minha mão. Perguntei se o filho tinha coragem de contar para o pastor e ele disse que tinha, pois ele sabia de todo o mal dela contra mim e não gostava da prima. Olha! E ela fala, pois ele chegou a contar para um pastor que não acreditou nele e ela disse que ele era perturbado para o pastor que acreditou nela. E ficou por isso mesmo. Minha indignação chegou ao limite. Um dia no culto, quando eu e meu namorado, hoje marido, estávamos no culto e ela chegou e foi lá tocar. E nós inocentes no banco, julgados pecadores. Nesse dia, nós não abrimos a boca para cantar de tanta tristeza. Quando acabou o culto, o pastor que estava dirigindo o culto correu atrás de nós para perguntar o que estava acontecendo, que não cantávamos. E ficamos cabisbaixos no culto todo. Aí eu disse que não concordamos com aquela Jezabel no louvor. Aí ele perguntou se a gente queria contar alguma coisa para ele, ou se fosse grave, para o pastor responsável da igreja. Falamos que sim, que queríamos contar algo grave sim. Ai. Outro dia, o pastor responsável nos chamou e então contamos o que ficamos sabendo sobre ela. Chamaram o filho para confirmar. Em outro dia, o pai dele que confirmou tudo e disse que isso já havia acontecido há anos. Olha lá. Enfim, justiça foi feita e ela foi tirada dos trabalhos, mas abafaram o caso devido à gravidade e o escândalo. Eu tive que superar ainda o pai dela olhando feio para mim na igreja e ela deu a desculpa que ela foi estuprada pelo tio com quase 30 anos. Era por isso que eles sempre saíam juntos de carro. Quem desconfiaria, né? Tio e sobrinha. Ela era tão astuta que aproveitou a festa do casamento do tio para ficar noiva do Cornélio. E quando ela foi casar, a coitada da esposa do tio ficou dias fazendo as coisas pro casamento da Jezabel. Safada. E ela trabalhava com salgados e bolos. E depois descobriu a traição. Já estava casada porque o pastor contou para ela e trocou eles de igreja. Depois disso, casei e voltamos às nossas funções na igreja. Passaram-se os anos e quando engravidei ela também estava grávida. Mas no final da gravidez ela teve complicações por pressão alta e o bebê morreu. Meu Deus, e ela ficou internada dias à beira da morte. Acredita que orei por ela para que ela sarasse? Acredito, lógico que acredito. Ela escapou, mas ficou impossibilitada de engravidar de novo. E eu, dias depois, tive minha filha saudável, graças a Deus. E ela fala que me lembrei que a prima dela, filha do tio Patinhas, me disse que quando ela era mais nova, ela teve um sangramento estranho e era um aborto que ela fez por ter engravidado do pai dela. Ai, meu Deus do céu. E alguns dias depois o tio fez vasectomia. Olha, e ele nem namorava ninguém na época. E eu cheguei a ir com ela no médico acreditando que era um sangramento de uma veia que estourou, segundo ela tinha me falado. E o tio a bancava, comprava coisas pra ela, pagava curso e outras coisas. E ela pergunta, acredita que ela está na igreja até hoje? Acredito! E aprontando, viu? Já destruiu um casamento de uma irmã que tinha casado há poucos meses. Essa achou fotos de nudes dela no celular do marido, foto das partes íntimas dela e conversas dos dois. E esse marido não era da igreja. Pois então, Cris, ela quase morreu, perdeu o filho, mas não mudou, porque é narcisista, cheia de espíritos malignos. E na igreja era uma santa, gostava de dar sermão nos outros e quando o pastor pregava, ela ficava balançando a cabeça concordando com a mensagem. E enquanto isso, dando pro tio, mentindo sobre todo mundo e criando contendas na igreja, o próprio Satanás.
Por ter pastores que não acreditaram na história e outros não sabem, ela continua na igreja e tem função. Dá pra acreditar? Dá. Tá cheio. Ixi, o que mais tem nas igrejas são esses? E parece que ninguém tem discernimento de espírito, né? Me lembro quando eu e outra irmã separada éramos amigas dela e ela sempre fazia piadinhas falando que a gente nunca ia casar na igreja porque a gente era usada e ria de nós. Mas que ela não, porque ela era virgem. KKKKK. Ai, meu Deus, é infeliz mesmo. E ela finaliza dizendo: fiquei sabendo de outro caso que ela foi ajudar a cuidar de uma irmã acamada e que não se comunicava porque teve AVC e tudo indica que começou a sair com o marido dela, um idoso. Meu Deus do céu. Ele, igual o tio dela, ficava pra cima e pra baixo de carro com ela e sempre animado quando ia levar ela em consultas. E ela fala: confia, Cris, kkkk. Tomava banho, até cueca nova vestia e saía todo cheiroso com a Jezabel enquanto a mulher estava acamada. Tudo isso fiquei sabendo porque alertei uma pessoa da família sobre ela e essa pessoa me contava esses comportamentos. Ai, ai, ai. E a Jezabel casada com Cornélio fazendo essas coisas. E apelidei ele assim porque ele ficou sabendo, mas continuou com ela. Meu Deus, continuou com ela quando descobriu a traição com o tio dela. Bem, isso me serviu de lição para nunca confiar cegamente na aparência das pessoas e que dentro da igreja pode ter gente mais podre do que fora. É, pode mesmo. O inimigo não brinca de ser ruim e usa essas pessoas para dificultar a vida dos servos de Deus e também para tirar pessoas do caminho do Senhor, com certeza. Cris, vou ficando por aqui, beijos e fica com Deus. Depois dessa não tenho mais amigas, não confio em ninguém. É, aí que tá a questão, né? Porque um tempo a gente fica mesmo, né, na solitude, que é bom, que é o momento você e Deus, para você se conhecer, para você tratar as feridas emocionais, porque assim como os relacionamentos amorosos, qualquer narcisista que entra na nossa vida foi por alguma brecha, algo que ainda estava vazio, sem ter sido suprido por Deus, que é o único que pode suprir e curar. E aí, eles vêm oferecendo alívio para essa dor, para essas feridas, só que é, né, uma ilusão. E eu também passei por várias amizades assim, né, cada uma no seu nível. Inclusive aqui que eu falei que ia comentar outras coisas, foi quando você falou aqui, ó, logo no início. Ficamos tão íntimas que íamos juntas pra igreja, saía pra comer lanche e ficávamos até tarde conversando todas as noites. Eu não percebia ainda a cobra que ela era e nem as muitas mentiras que ela contava. Eu acreditava em tudo que ela dizia. É porque eles ganham sua credibilidade, eles sempre chegam de certa forma oferecendo uma ajuda, algo, né, uma simpatia, te escutam, que é uma beleza, parece que tá super interessada e que é uma amiga verdadeira mesmo. Não, tá só anotando lá no caderninho das trevas, na cartilha deles, beabá dos narcisistas, e aí depois usa contra você. Por isso que é tão importante, prudentes como as serpentes, e não trazer as pessoas para dentro da sua casa, para a tua vida, contar a sua vida. Hoje que Deus revelou é diferente do que antes, porque realmente antes, como saber? Sem Deus revelar não dá para saber da parte espiritual. A gente acha que são pecadores como nós, mas que estão tentando melhorar cada dia, que estão buscando isso, que temem ao Senhor. Só que não, com eles não. Eles estão lá e continuam lá e gostam e querem ficar lá. Não fazem nada para sair, né? E quando tentam, ainda que finge que tenta, é um pouquinho e depois volta tudo de novo. Estaca zero. Não tem jeito não, gente. Só Deus por nós. Enfim. Ela falou aqui também sobre essa parte das mentiras, né? E acreditava em tudo. Sim, elas vão ganhando credibilidade, a tua confiança, e você tem uma admiração. É Deus no céu e essa ser nas trevas na terra. Deus me livre, gente. Foram tantas que eu tive. Mas tudo bem, Deus guardou. Tô aqui para contar história, para dar testemunho, né? Agradeço muito você, linda, do relato. Gostei, foi divertido ler teu relato, né? E foi forte também. É desse jeito. Desse jeito. Você pode perceber, você tá no ambiente, tá tudo muito legal. Daqui a pouco passa um tempo, as pessoas começam a te olhar diferente, começam a te tratar estranho. Porque o que eles fazem? Dentro da família é igual, tá? Então vamos supor que seja um pai narcisista ou uma mãe narcisista. Aí o que acontece? Você e esse pai ou você e essa mãe dentro de quatro paredes, eles vão mostrar, principalmente quando só tá vocês dois. Dentro do carro também, só vocês. Ah, beleza, eles adoram se revelar ali, né? Se rebelar.
Aí, quando tem outras pessoas, não. Então aí, você ali, a pessoa te tira do sério, o narcisista vai apertando os botões, aí você grita. Chega uma hora que você não aguenta. Daí sai essa coitadinha. Aí vai lá e conta pro tio, conta pra irmã, conta pra avó, pro passarinho, pro papagaio, que você gritou com ela. Só que ela não conta, eu fiz um inferno, eu provoquei, eu falei de várias coisas que eu sei que incomoda ela, e ela foi e me pôs no meu lugar e gritou e falou, chega, acabou, que saco! Porque a gente acaba perdendo o controle mesmo, porque eles não param. Por isso que eu falo, contato zero é a melhor coisa, mas tem casos que não dá, né? Pronto. Aí essas pessoas, em vez de ter a noção e tirar o próprio julgamento com base naquilo que conhece sobre você, não. Aí toma as dores, fica com raiva de você por conta do que a narcisista contou. Mas contou meia verdade, que é mentira, entende? Contou só o que você fez. Mas e o que ela fez para provocar aquilo? Passou batido. Daí a família começa a ficar, que horror, que pessoa ruim. E coitadinha dela sempre lá fazendo tudo por esse filho, por essa filha. É demais, né? Mas eu fico pensando aqui comigo, que tipo de pessoas são essas também? Que não conseguem ter a própria opinião, vai pelo que os outros falam? Eu nunca fui assim. Falou mal de alguém, é lógico que se você não tem um convívio mais próximo, fica mais fácil deles manipularem. Mas ainda assim, né? Deus mostra, gente, cadê? Discernimento. Agora, quando eu conheci as pessoas, e mesmo assim são tão cara de pau que eles tentam fazer você olhar para essas pessoas, para quem eles querem que você olhe, com o olhar que eles querem que você olhe. Mas é tão sutil, nunca que eles vão falar mal diretamente daquela pessoa, mas vão dar a entender que, você viu, ela não tá muito bem não, tô preocupada, é tão boazinha, né, tá preocupada. Mas tá já tirando credibilidade sua, já te difamando, fazendo com que as pessoas olhem pra você como se é uma coitada, uma problemática, uma louca das cacholas, entendeu? Só que não. Então, deixa que os outros falem, Deus sabe de tudo. Deus sabe quem você é e é só isso que precisa, você saber e tá em paz, dorme tranquila, consciência limpa no seu travesseiro. E deixa que Deus, Ele é justo. O inimigo, ele não brinca de ser ruim, né? Mas o nosso Deus também, Ele não brinca de ser bom. E Ele não deixa de fazer justiça. Ok? É isso. Bom, mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais algo que eu anotei aqui. Sim! Todo mundo se aproxima de você, ela quer saber quem é. E aí, quer controlar tudo e todos. Foi lá falar que você vivia num motel. Você nunca nem foi num motel, gente. Do que é capaz, né? Aí você lá no banco ainda tem que assistir a Ser das Trevas lá, louvando. É injustiça, né? Ferida da injustiça, mas tudo bem. Você e seu namorado foram corajosos de ir lá e contar, viu? Gostei de ver. Assim Deus permitiu, te deu essa autoridade, né? E aí ela também recebeu o banco dela, né? E o bom é que, no caso, pra vocês, foi feita a justiça. E pra ela, não só agora aqui, como depois também, se ela não se arrepender, quando chegar o juízo final. Então, assim, eu digo, essas pessoas têm que correr contra o tempo e se arrepender o mais rápido possível, antes que seja tarde demais, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Agora a pessoa tem que querer. E uma vez que Jesus voltar, dessa vez ele já vai voltar com o juízo mesmo, juízo final. E é isso, gente. Então, cuidamos nós de nós. O clube que a gente está tendo aí é para trabalhar esse fortalecer, para a gente poder ter o autoconhecimento, para a gente poder aprofundar mais em Deus. Os estudos bíblicos também aos sábados, às 20 horas. Tem sido bênção, venha participar, tá bom? E o link do clube tá aqui abaixo. Já tem várias aulas disponíveis para vocês assistirem, tá bom? É isso, gente. Firmes e fortes. Juntos somos mais fortes. Beijo no coração. E até o próximo relato. Tchau, tchau.